Olá pessoal, Vitório Aquino aqui. Então, hoje nessa aula nós iremos falar sobre alguns pontos principais do primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831. O primeiro ponto que precisamos observar é sobre a divisão tradicional da história do Brasil. Bem, antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil, antes do Tratado de Tordesilhas, já havia grupos habitando aqui o Brasil. Então a história do Brasil não começa com a chegada dos portugueses, é muito anterior a isso. Mas de acordo com a divisão tradicional, que coloca como data inicial a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização, então temos essa divisão em 4 grandes períodos da história do Brasil. Seria período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, período colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal, que é de 1530 até 1822, o período imperial, que é a partir da independência do Brasil em 1822 até 1889, e o período republicano, que vai de 1889 e vem até os nossos dias. Então, o que nós vamos estudar aí, nesse momento, é esse período imperial, que vai de 1822 e nós vamos estudar até 1831, que é quando tem a saída de Dom Pedro I do poder, quando ele abdica do poder, quando ele renuncia o poder. Bem, antes de voltarmos um pouco no tempo, vamos entender como está organizado o atual Estado brasileiro, como é que o Brasil se organiza atualmente. Falando sobre o Estado, precisamos compreender esse conceito. O Estado é formado por povo, território e governo. Então, quando nós estamos se referindo ao Estado brasileiro, estamos tendo essa noção do Estado, de como o Estado é constituído. E a organização de um Estado, ela se dá por meio de uma Constituição. O que seria a Constituição? É um conjunto de leis que organiza administrativamente uma nação, que orienta quais são os direitos e os deveres de cada cidadão, como também dos órgãos que constituem o Estado. Então, a nossa Constituição, que está em vigor, que está funcionando, é a de 1988, a mais recente, que completa 32 anos esse ano. Então, nessa Constituição, de acordo com ela, nosso Estado é dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um desses poderes tem suas funções. Então, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, que ao mesmo tempo ocupa o cargo de chefe de governo e chefe do Estado. Temos o poder legislativo, que é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que formam o Congresso Nacional, e o Poder Judiciário, que é formado, exercido por membros de tribunais ou outros órgãos da Justiça, como o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, cada órgão desses, eles tentam conversar, vamos dizer assim, dialogar para que haja acordo e para que o Estado funcione. Cada um tem suas funções. Então, mas nem sempre essa organização do Estado brasileiro foi assim, que é o que nós vamos ver nessa aula. Como a gente viu, a independência do Brasil ocorreu em 1822. Com isso, era necessário criar um conjunto de leis, criar símbolos nacionais para que organizasse o novo Estado que estava nascendo, o Estado brasileiro, que naquele momento se tornava independente politicamente de Portugal. Então era necessário criar um sistema administrativo e tributário, leis, e dessa forma era indispensável criar uma Constituição para justamente dizer como o Estado brasileiro se organizaria. Então, em 1823, foi organizado as eleições para uma Assembleia Constituinte, que tinha justamente o objetivo de criar uma Constituição para o Brasil. Essa Assembleia Constituinte, ela acabou que limitava o poder do imperador, que naquela época era o Dom Pedro I. Dom Pedro não gostou nem um pouco dessa limitação dos seus poderes e em 1823 mesmo ele dissolveu, ou seja, ele ordenou
um cerco à Assembleia Constituinte pela tropa imperial e decretou a dissolução da Constituinte, ou seja, acabou com a Constituinte, e ele reuniu o Conselho de Estado para redigir a primeira Constituição do Brasil, que foi outorgada, ou seja, foi imposta por Dom Pedro. Essa Constituição buscava conciliar interesses tanto das elites como também com o autoritarismo do Dom Pedro I. E ela tinha alguns pontos, como um sistema e forma de governo. Seria uma monarquia, ou seja, teria o imperador, que era Dom Pedro I, como forma de governo, e era dividido em 4 poderes, e não em 3, como é atualmente. Esse 4º poder tinha os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas o Dom Pedro ele cria também mais um poder, que era o poder moderador, que estaria acima desses 4 poderes. Ou seja, ele governava de forma autoritária. As eleições, quem podia votar? O voto era censitário, ou seja, dependia de uma certa renda. O cidadão precisava ter uma certa renda para poder votar, e era um voto indireto. Somente podiam votar homens livres maiores de 25 anos. De acordo com o momento da época, a Carta Constitucional, a Constituição, não dizia se as mulheres não podiam votar ou não. Mas, de acordo com a tradição, elas não participavam da política, nem poderiam votar. Já os negros, a maior parte eram escravos, então a maior parte da parcela da população negra no Brasil naquele momento era escrava, então não poderia votar, e os índios nem eram considerados brasileiros e, portanto, também não poderiam votar. Ou seja, somando tudo, a maior parte da população do Brasil daquele momento não poderia exercer seu direito ao voto. Estavam excluídos da participação política do país. Já a educação e religião, nesse ponto, que se tem é o seguinte: o ensino primário ele foi colocado como gratuito. O ensino primário é aí de 1º ao 5º ano, se a gente for pensar nos dias de hoje, e a religião oficial era o catolicismo. Mas, mesmo sendo o catolicismo, a Constituição estabelecia a tolerância religiosa, que é o respeito às outras religiões pela Constituição, a liberdade de expressão, a proteção à propriedade e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Que isso era um pouco contraditório, pois nem todos eram considerados cidadãos. Porque o que é ser cidadão? Cidadão é a pessoa que participa da vida pública, que tem direito à liberdade e a condições dignas de vida, à igualdade perante a lei. Então, é poder escolher seus representantes, avaliar criticamente a atuação deles e construir também relações sociais com base no respeito, na cooperação e na ética. Como nós vimos, como eu falei agora há pouco, a maior parte da população estava excluída desse processo. Tem alguns documentos que colocam que em 1823 o Brasil possuía quase 4 milhões de habitantes, sendo que quase 1.200.000 eram de escravos. E quando a gente soma isso às mulheres e os indígenas, a gente vê que a maior parte da população da sociedade brasileira estava excluída desse processo político, que dificultava a participação. Bem, dito isto, vamos falar agora um pouco sobre a Confederação do Equador, que foi um movimento que aconteceu em Pernambuco em julho de 1824, como reação às medidas autoritárias de Dom Pedro I. Ou seja, o povo reagiu e se iniciou lá em Pernambuco esse movimento contrário às medidas autoritárias de Dom Pedro e aos problemas econômicos decorrentes da queda do preço do açúcar e do algodão, do aumento do preço dos escravos e dos alimentos, assim como dos altos impostos. Esse movimento da Confederação do Equador tinha como objetivo fundar uma república liberal que reunisse as províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Alagoas e Piauí. Ou seja, eles queriam se separar do Brasil. Eles queriam se tornar um país independente do Brasil, do restante do país. No entanto, esse movimento foi violentamente reprimido pelas tropas de Dom Pedro I
e muitos daqueles que estavam envolvidos no conflito foram mortos. Então, uma série de questões levaram à crise política e à abdicação de Dom Pedro I, ou seja, a renúncia dele ao poder. Então, esse descontentamento com o imperador, ele já vinha desde 1823, quando ele dissolveu a Constituição por meio da força, utilizando suas tropas. Também teve esse desgaste com a repressão violenta à Confederação do Equador, pois até o Frei ele foi morto a tiros depois da recusa do Carrasco em executá-lo na forca. Também o governo Dom Pedro tinha participado da Guerra da Cisplatina pela disputa pela região onde hoje é o Uruguai. Essa disputa foi com a Argentina e acabou que no final essa região se tornou independente, que hoje é o Uruguai. Fato que levou ao aumento dos gastos do governo, com consequência aumento de impostos e assim o descontentamento social. Fora isso também ocorreu o assassinato de um jornalista, o Líbero Badaró, que era crítico de Dom Pedro, e por conta disso Dom Pedro foi acusado de ser o mandante do crime. Também em Portugal havia uma crise de sucessão do trono, pois o Dom João VI faleceu e como Dom Pedro governava o Brasil, não poderia governar também Portugal ao mesmo tempo. Então ele renunciou ao trono em nome da sua filha. Porém, como ela era menor de idade, não poderia assumir o trono. E quem assumiu foi o seu tio, o Dom Miguel, que deu um golpe e se autoproclamou rei, o que gerou uma guerra civil lá em Portugal, ou seja, uma guerra interna. E, obviamente, para manter o direito ao trono, Dom Pedro I iniciou uma batalha para reconquistar o trono, que gerou mais gastos para o Brasil. Naquele momento, a situação de Dom Pedro era quase insustentável. Protestos contra o Dom Pedro se espalhavam por várias cidades do Brasil. Uma das principais manifestações que entrou para a história como Noite das Garrafadas foi o episódio em que uma parcela da população exaltada atacou as casas dos portugueses que responderam jogando garrafas. Então, a partir desse episódio, a situação de Dom Pedro estava insustentável. E aí, em abril de 1831, ele, sem apoio do povo e abandonado pelo exército, ele decide abdicar, ou seja, renunciar do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. E aí Dom Pedro volta para Portugal. Bem, essa foi uma breve explicação sobre esse período do primeiro reinado. Espero que tenham compreendido. Boa aprendizagem e até a próxima.